Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Paulo do canal Fisicando Fácil chegando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, temos bastante coisa para falar, hein? Tipos de escoamento e número de Reynolds, tá? E além disso também eu vou explicar como calcula pela fórmula do número de Reynolds, tá? E também depois eu vou fazer uma abordagem extra dessa fórmula relacionada a uma outra grandeza mais na prática com a experiência que foi feito, deixando em função dessa grandeza física, tá? Que também vai ser base para a nossa próxima aula, que é uma aula de exercícios, que é a aula 39, sobre o número de Reynolds. Então, o que a gente vai utilizar aqui vai ser praticamente parecido com esse exercício e vai te ajudar nesse exercício aí da próxima aula, tá bom? Então, se você não quer perder essa aula, a próxima aula, né? Já se inscreve no canal Fisicando Fácil, clique no sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos e essa aula de número 39 que vai ser postada aqui no canal Fisicando Fácil. E se você gostou depois desse vídeo, viu que esse vídeo foi útil, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? E se possível também compartilhe aí com os seus amigos, com o pessoal da faculdade, o canal Fisicando Fácil, que isso é muito importante para mim e para o canal Fisicando Fácil. E além de ser importante também, pessoal, para mim, com isso, vocês compartilhando, se inscrevendo e deixando o seu like no vídeo, faz com que o YouTube divulgue mais esse conteúdo. E aí eu consigo chegar com esse conteúdo para mais pessoas também que também tenham dificuldade, tenham alguma dúvida. Então você também está ajudando essas pessoas também. Combinado? Fechou? Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula. Bom, galera, seguinte, né? Então a experiência de Reynolds, né, ela foi realizada lá em 1983 e ele demonstrou que no escoamento havia dois tipos de escoamento, o laminar e o turbulento, tá? Então ele diagnosticou esses dois tipos de escoamento, tá? Que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco na aula. Qual que era o objetivo aí dessa experiência? Era observar na prática o comportamento do escoamento do fluido da água, e ele usou também um fluido colorido para que a gente, tanto ele como a gente, na hora ali, conseguisse visualizar melhor, né, esse comportamento desse fluido, tá? As aplicações de Reynolds, né? Então, as aplicações de Reynolds, a gente tem alguns casos, né? Por exemplo, problemas, estudos de tubulações, a gente aplica o Reynolds, tá? Em escoamentos de fluidos, ou seja, tudo que estiver escoando de um tubo e seja um fluido, também a gente pode aplicar o Reynolds. E por fim, as instalações hidráulicas, né? Que a gente também vai ver aqui no canal Fisicando Fácil, a gente vai ver aqui no canal Fisicando Fácil instalações hidráulicas, que seria no caso, por exemplo, instalação de recalques, tá? E aí a gente vai usar isso dentro das instalações hidráulicas, o número de Reynolds, para também determinar outros tipos de coisa, tá? Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque não é o foco dessa aula instalações hidráulicas, tá, pessoal? Bom, galera, próxima lousa eu vou colocar a ilustração, claro, uma forma resumida e simbólica da experiência de Reynolds, de explicar como que funcionou, e também depois eu vou falar um pouco sobre escoamento laminar e turbulento. Bom, pessoal, então a experiência de Reynolds, né, constitui nessa ilustração aqui, tá? Basicamente, onde a gente tem um reservatório com água, temos um líquido aqui num recipiente, um líquido com um líquido colorido, aonde ele é injetado dentro desse reservatório, tá? E ele passa por esse tubo de vidro transparente, justamente para a gente conseguir enxergar melhor o comportamento desse filete do líquido colorido, que vai determinar o tipo de escoamento, né, como ele se apresenta. E aqui nós temos uma válvula de regulagem da velocidade, aonde ali a gente pode aumentar ou diminuir essa velocidade, que está diretamente relacionado com a vazão, né? Se eu aumento a vazão, eu aumento a velocidade. Se eu diminuo a vazão, eu aumento a velocidade, desde que, né, pessoal, a nossa área aqui, no caso do tubo do vidro, seja a mesma, né? Se eu manter a mesma área, o mesmo diâmetro, e eu aumentar lá a minha velocidade aumenta. Se eu diminuir a minha vazão mantendo a mesma área, a velocidade vai diminuir também,
tá? E isso vai ser importantíssimo para a gente conseguir, né, foi o que o Reynolds fez, determinar qual tipo de escoamento que é, tá? Que no caso tem o laminar e o turbulento, e um que é a transição entre laminar e turbulento, tá? Que a gente vai ver no próximo quadro. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre escoamentos agora, né? Laminar e turbulento. Bom, pessoal, escoamento laminar é um tipo de escoamento em que a partícula se desloca com lâminas individuais, né? Tem uma característica de um fluxo suave e na prática ela é menos comum. Ou seja, quando a gente fala que é uma lâmina individual, o que ele quis dizer com isso? Que, por exemplo, se a gente observar aqui nesse filete, ele vai ficar sempre linear e uniforme. Não vai ter oscilações e alterações nesse filete colorido. Foi isso que Reynolds ele percebeu e observou, tá? Então, ele é um fluxo mais suave, com esse filete assim mais linear e uniforme, só que na prática, lá no dia a dia, nas instalações hidráulicas, nos escoamentos, ele é menos comum, tá legal? O escoamento turbulento, pessoal, é um tipo de escoamento em que as partículas têm movimentos aleatórios e bruscos. O que ele quis dizer com isso? Que no caso aqui o filete, ele não ficaria mais nessa forma assim linear. Ele teria o quê? Apresentava essas movimentações aqui assim, ó, já muito mais brusca ou aleatória, entendeu? De uma forma que o filete a gente consiga observar que não é uma coisa mais uniforme, não é uma coisa mais suave, é um fluxo mais turbulento. O próprio nome já diz, né? Turbulento, né? Então, ou seja, mais brusco, né? Mais aleatório, tá? Então, basicamente, é isso. E nós também temos um que é entre o laminar e o turbulento, que chama de transição. No caso, pessoal, desse tipo de escoamento, por exemplo, quando a pessoa está fumando um cigarro, se você perceber, quando a fumaça sai da boca da pessoa, você pode perceber assim que ela sai no primeiro tipo um jato, vamos dizer assim, não, um jato não, um fluxo, né, de fumaça mais constante assim, né, mais linear, mais uniforme. Isso seria um escoamento laminar, tá? E aí depois, com o passar dos instantes, tal, você percebe que essa fumaça ela começa a ficar desse jeito assim, né? Ela mais aleatório, mais brusco, não fica tão linear assim, né? Ela já se expande mais, não tem uma coisa mais assim uniforme, né? Ela já é mais aleatória e tal, né? Então aqui já seria uma parte mais turbulenta. Então essa variação aqui é que a gente determina um escoamento chamado de transição, tá legal? Que também nós temos classificações de acordo com o número de Reynolds para classificar isso, tá? Que vai ser o tema aí da nossa próxima, vai ser a nossa parte da próxima lousa. Bom, pessoal, então, classificando os escoamentos agora, né? Já que a gente já sabe agora os tipos de escoamentos, que é laminar, de transição e o turbulento, a gente tem que classificar isso de acordo com uma faixa de números, né? Então a gente tem aqui um escoamento laminar quando o Reynolds for menor que 2000. Quando ele for de transição, ele vai ficar entre 2000 e 2400. E quando ele for maior que 2400, ele vai ser turbulento, tá legal? Bom, pessoal, então agora vamos fazer então a parte do cálculo do número de Reynolds. Qual que é a fórmula que determina o número de Reynolds, né? Então lá, Reynolds ele pegou algumas propriedades dos fluidos para determinar isso. Ele pegou a massa específica, a velocidade, o diâmetro, a viscosidade dinâmica, dinâmica, ou a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Lembrando que tem essas duas fórmulas, tá? Você pode se perguntar, mas por que essa fórmula, a velocidade e o diâmetro está presente nas duas? Justamente porque, como a gente viu lá na experiência, está relacionado com o quê? Com a velocidade, com a vazão. Então, isso aqui tem que ter. O que muda entre essa fórmula e essa?
é que aqui nós temos a massa específica, a viscosidade dinâmica, e aqui não temos somente a viscosidade cinemática, tá? Por que ele tem isso também, essas duas fórmulas? Porque se a gente voltar lá nas propriedades dos fluidos, tá, pessoal? E até eu tenho nessa playlist aqui conteúdo sobre isso, eu vou deixar aqui o card para vocês e também na descrição essa aula, que a gente sabe que a viscosidade dinâmica, né, ela apresenta da seguinte maneira, né? A gente sabe que a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica pela massa específica, certo? E aí, o que você pode perceber? Esse cara aqui, essa divisão, justamente é o inverso dessa. Concorda comigo? Então, o que ele fez? Ele, matematicamente, a gente pode ver. Se tivesse um aqui imaginário, para que eu obedeça essa fórmula aqui, eu tenho que inverter esse cara. Então ficaria 1 sobre a viscosidade cinemática e isso aqui, ó. Tá legal? Então por isso que a viscosidade, essa relação aqui, é igual a 1 sobre dividido pela viscosidade cinemática. Por isso que a viscosidade cinemática aparece aqui embaixo. Legal? Então isso é uma coisa a mais aí, caso se você não tenha esse conhecimento ou nunca reparou, nunca deduziu isso, tá? Então fica aí esse lembrete aí para você, essa ideia, tá? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer então agora? O número de Reynolds, ele é um número adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Então, ou seja, ele não tem unidade de medida, é somente um número. Justamente como a gente viu agora há pouco, que é somente lá a classificação dos tipos de escoamento, é só dado por um número, não é, por exemplo, 2.400, né, que é turbulento, metros por segundo. Não é somente o número, tá? Porque ele é um número adimensional. Bom, pessoal, agora, então a gente vai fazer a parte extra que eu falei, que é deixar em função da vazão, tá? Perceba que velocidade vezes o diâmetro também está relacionado com vazão, mas pela equação da continuidade é vezes a área, a velocidade. Então o que a gente vai fazer, a gente poderia pegar a área e abrir e deixar em função do diâmetro, e mantermos a velocidade. Só que eu quero fazer o contrário, eu quero tirar a velocidade e colocar em função da vazão, tá? E aí eu vou usar a equação da continuidade e vou usar, pessoal, essa fórmula aqui, tá? Para fazer. Então, o número de Reynolds, a gente tem aqui, então, que a velocidade vezes o diâmetro pela viscosidade cinemática. Aí a vazão, pessoal, a gente sabe que vazão é velocidade vezes a área. Eu quero isolar a velocidade para deixar em função da vazão. E aí eu sei que a velocidade é a vazão por área. E aí eu vou substituir aqui. Então, substituindo, vai ficar como, né? O Reynolds vai ser a minha velocidade vai ser a vazão por área. A vazão por área, pessoal, eu posso colocar aqui, então, a vazão dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes o nosso diâmetro. Tudo isso aqui está dividido pela viscosidade cinemática, ok? E aí eu posso fazer então aqui o número de Reynolds. Bom, pessoal, e o número de Reynolds vai ser o que então, né? Eu tenho aqui, eu vou passar para ficar uma fração de fração, eu vou manter esse e vou inverter o segundo. Então vai ficar 4 vezes a vazão dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado, tá? Eu só reescrevi isso aqui. Vezes o nosso diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Aí o que a gente pode fazer? Podemos cancelar sem medo de ser feliz esse diâmetro com esse diâmetro ao quadrado, aparecendo somente um diâmetro. E aí a gente vai fazer, escrevendo, fica o número de Reynolds, vai ser 4 vezes a vazão dividido por π vezes o diâmetro, dividido por quem, pessoal? Dividido pela viscosidade cinemática.
Só que aí eu tenho, então, uma fração de fração. Então eu tenho que inverter esse cara. Então vai ficar, isso aqui vai ser o número de Reynolds, vai ser 4 vezes a vazão, π vezes o diâmetro. Aqui está dividido 1 dividido por 1, né? A cinemática dividido por 1. Então vai ficar a cinemática aqui embaixo. Então a fórmula final de Reynolds, em função da vazão, vai ficar da seguinte maneira. O Reynolds vai ser 4 vezes a vazão dividido por π vezes o diâmetro vezes a viscosidade cinemática. Tá legal? Bom, pessoal, aí você pode se perguntar, mas será que eu fiz certo essas manipulações aqui de fórmula, tudo? O que você faz? Você faz uma análise dimensional. Então vamos fazer aqui, por exemplo, no SI, né? No SI, a gente tem aqui então a vazão metros cúbicos por segundo, dividido por o diâmetro, que é em metro, e a viscosidade cinemática, que é em metros quadrados por segundo. Você pode perceber que tem metro quadrado vezes metro, metro cúbico sobre segundo. Então tá metro cúbico por segundo, né? Então vai estar metro cúbico por segundo por metro cúbico por segundo. Conservo o primeiro e inverto o segundo. Então vai ficar S sobre metro cúbico. Certo? Passo multiplicando e invertendo eles. Então vai ficar segundo por metro cúbico aqui. Então eu posso cancelar esse cara com esse cara e esse segundo com esse segundo. Então, ou seja, não sobrou nenhuma unidade. E isso, pessoal, mostra o quê? Que isso está correto. Então todas as etapas que a gente fez aqui, de manipulações de forma e matemática, está coerente. E aí a fórmula final, em função da vazão, é essa aqui, ó. Utilizando essa fórmula aqui. E aí, se você quiser também fazer essa mesma ideia substituindo a velocidade, nessa fórmula, faça depois a análise dimensional também para ver se está coerente, também se bate. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Se você gostou, então, deixa o seu like e se inscreva no canal Fisicando Fácil. O meu muito obrigado e até mais.